Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vanessa Ribas Fialho, eu sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e nesse vídeo vamos conversar um pouquinho sobre ambientes virtuais de aprendizagem. Vamos lá? A aprendizagem formal, ela prevê um ponto de encontro entre as pessoas que estão envolvidas nesse processo de ensinar e de aprender. Normalmente, as pessoas que aparecem na ponta de cima do iceberg são os professores e os alunos. Mas a gente pode pensar que por baixo da linha da água, na parte de baixo do iceberg, nós temos toda uma outra gama de profissionais que trabalham em uma instituição de ensino, por exemplo, né, como as coordenações, equipes multidisciplinar, secretaria, uma gama de pessoas envolvidas para que o momento da sala de aula possa culminar em aprendizagem e, dessa forma, passar por todo o processo da formação de novos profissionais. Os cursos de graduação no Brasil, na modalidade presencial, eles normalmente se efetivam em uma sala de aula presencial, um laboratório, né? Dependendo do curso e do profissional que a gente esteja formando. E normalmente esses espaços, eles estão alocados em prédios físicos. Por exemplo, da nossa instituição, né? Então, na Universidade Federal de Santa Maria, os prédios e as salas de aulas desses prédios são o ponto de encontro para a aprendizagem, né? Na educação à distância, que se caracteriza basicamente pela distância física, mas também temporal entre alunos de um lado e a instituição, entendendo a instituição como professores também do outro, o ponto de encontro ele é virtual, né? A gente precisa pensar que existe um ponto de encontro para a aprendizagem, né? Para a aprendizagem do aluno e para o ensino do professor, então entendendo nesse processo de ensino e de aprendizagem. Por ele ser virtual, não significa que a virtualidade seja oposta ao real e nesse sentido dizer que a sala de aula do virtual ou que a própria virtualidade ela é irreal ou inexistente, né? Mas deve ser entendido como uma forma de simular o que a gente tem no ambiente presencial e essa simulação entendida como o ponto, né, de comparação para que a gente entenda o que acontece, porque a educação presencial é a educação que a gente vem percebendo, é a mais tradicional, vamos dizer assim, né? A mais antiga que a gente conhece. E nesse sentido, então, a gente faz esse contraponto e diz que o ambiente virtual simula o ambiente real. Os ambientes virtuais, apesar de a gente entender que eles simulam o ambiente presencial, eles são diferentes, né? No sentido de que cada modalidade é diferente uma da outra. Ensino híbrido, educação à distância, ensino presencial e até mesmo o que vivemos em 2020 e 2021 com a pandemia, o ensino remoto emergencial, cada um possui as suas características, né? Então, são modalidades diferentes com peculiaridades também bastante específicas. Então, nós temos professores e alunos com características, com atitudes e com atividades diferentes, dependendo de cada modalidade. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Na educação à distância da UFSM, o ambiente virtual de aprendizagem que nós usamos como ponto de encontro entre alunos e professores é chamado de Moodle. Então, é o Ava Moodle. Esse ambiente virtual, ele é um espaço que permite acesso a todo o curso de graduação. Semestre a semestre, serão visualizadas
as salas de cada disciplina ou o ambiente virtual de cada disciplina. Então, a gente pode entender esse Moodle da nossa instituição como o prédio físico onde acontecem as aulas dos cursos à distância. Então, é como se a gente entrasse no prédio Moodle, acessasse os cursos que temos e dentro dessas salas das coordenações dos cursos, teríamos as salas das nossas disciplinas. Então, cada disciplina do ambiente virtual Moodle possui um espaço específico, que a gente chama das salas virtuais de cada disciplina. Então, nela a gente vai ter cadastrados professores, tutores, alunos, um espaço para apresentar o conteúdo, para realizar atividades de aprendizagem, atividades avaliativas. Ali a gente consegue registrar a presença do aluno, a presença dos professores. Bom, que mais? Sobre os ambientes virtuais e os professores, então a gente entende que é o professor que vai organizar esse ambiente e transformar ele em um ambiente virtual, criando espaços para apresentar esse conteúdo, para propor atividades de aprendizagem, para propor avaliações e, fundamentalmente, para que a gente possa interagir, tanto alunos com professores e alunos entre alunos dos diferentes polos. O importante é que a gente perceba esse ambiente virtual como um ambiente interativo, com interação não só com os produtos que já estão ali no Moodle, com os conteúdos que já estão ali, mas também de interação entre os pares, como a gente fala, com as pessoas envolvidas nesse processo de ensinar e de aprender para uma formação. A apresentação de conteúdo para a modalidade à distância, ela não pode ser apenas uma transposição do material dos cursos presenciais para o curso à distância, né? Então, a gente precisa pensar num processo completamente diferente devido a essas informações diferentes que a gente percebe que existem no ambiente virtual de aprendizagem, inerentes a diferenças de cada modalidade, né? Então, na educação à distância, nós temos um ambiente virtual que simula, mas é diferente do ambiente presencial. Então, transformar um arquivo em Word para PDF e colocá-lo no Moodle não é a forma mais adequada da gente entender o ambiente virtual e o material virtual que deve ser fornecido para o nosso aluno. A gente precisa pensar, né, numa outra estratégia. Ao mesmo tempo, não é transformando em PDF os ambientes os materiais que eu disponibilizo no Moodle para o ambiente presencial, né? Só, por exemplo, imprimir o que está no Moodle e trazer para os nossos alunos. Percebam que no Moodle há uma série de hiperlinks que a gente pode acessar, que quando impressos, perdem essa função, a não ser que a gente vá imprimir tudo o que existe por trás de cada hiperlink. Só que os hiperlinks também, às vezes, nos levam a vídeos, a áudios que não aparecem em materiais impressos. Então, cada modalidade exige a preparação de materiais que são específicos para cada modalidade. A gente consegue fazer adaptações, certamente conseguimos usar materiais interessantes de uma modalidade na outra, mas pensar no processo todo de ensinar e de aprender à distância precisa ser pensado com outra lógica, né? Com uma outra forma de perceber esse processo de ensino e de aprendizagem. Bom, com relação aos ambientes virtuais e os alunos, um outro papel, né? A gente percebe que os ambientes virtuais de aprendizagem, como o Moodle, eles permitem que o aluno assuma um maior protagonismo do seu processo de aprendizagem, sendo convocado de alguma forma a desenvolver uma autonomia e uma responsabilidade sempre com uma atitude proativa. Então, muito mais que permitir
Na verdade, os ambientes virtuais para os cursos de educação à distância, eles necessitam alunos proativos, autônomos e responsáveis. Né? Então, os alunos da modalidade à distância, eles têm que gerenciar o tempo e o horário de estudo, organizar e gerenciar a entrega das atividades, acessando o ambiente com uma certa frequência, para que possam acompanhar postagens dos materiais, a abertura de semanas, interagindo com os professores e com os colegas, recebendo feedback de determinada atividade, entendendo o que eu preciso melhorar naquela atividade ou se está tudo certo, tudo ok. A proatividade também se relaciona com a atitude de buscar por informações, né? Então, no ambiente presencial, a gente vê muitos murais, as informações circulam por ali, circulam pelo corredor, numa conversa de corredor. Mas na EAD, essas informações também circulam, só que de outra forma. Então, a gente precisa procurar por editais, por informações nas páginas institucionais, como a página do curso de cada um, ou a própria página do Núcleo de Tecnologia Educacional. Então, essa dinamicidade do perfil do aluno da modalidade à distância se aplica para que a gente possa fazer a construção do nosso ambiente pessoal de aprendizagem. Então, através da minha atitude autônoma, responsável e proativa, eu vou construindo o que será o meu ambiente pessoal de aprendizagem, que será de alguma forma similar a de alguns colegas e, por outro lado, bastante personalizado. Como falávamos no início do vídeo sobre o iceberg, né? O que está na pontinha do iceberg é 10% do que realmente está por baixo, né? Então, a gente tem no processo de ensinar e de aprender a forma mais bruta que a gente consegue visualizar a ação de alunos e professores, mas por baixo do iceberg existe muito mais, né? Então, nós temos professores e alunos na parte de cima, e por baixo a gente pode pensar na equipe multidisciplinar, no suporte técnico ao acesso ao ambiente, no próprio CPD, que é o Centro de Processamento de Dados, para que possa conversar com informações da Prograde, do DERCA e o Moodle e as coordenações de curso. Muitos outros, né, são os itens que possibilitam que a sala de aula virtual seja um ambiente propício para a aprendizagem. Bom, em termos bem gerais sobre ambientes virtuais de aprendizagem, o que eu tinha para comentar com vocês era isso. Gostaria de saber de vocês que outras informações vocês possuem sobre os ambientes virtuais, seja por acreditarem que é assim ou por já terem passado por ambientes virtuais de aprendizagem. Deixem os comentários e comentem também os comentários dos demais colegas. Era isso, pessoal. Nos vemos então em um próximo vídeo. Um abraço e até mais!